Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boa Noite Podcast, onde a gente compartilha histórias que alimentam a fé, a espiritualidade e também o carisma salesiano. Eu sou o Giordano e hoje temos uma convidada muito especial, Carol. Só Carol, né, Carol? Ela é colaboradora aqui da nossa inspetoria São João Bosco, que recentemente participou de um curso internacional sobre salesianidade. Será que... Eu acho que nem uma hora seria suficiente para falar sobre isso, viu, Carol? É verdade. Mas vamos falar. Participou lá em Quito, não foi? E agora aqui, neste mês de maio, já estamos nele, nada melhor do que falar sobre uma figura tão inspiradora, que é Mamãe Margarida. A mãe de Dom Bosco e também a mãe de toda a família salesiana. Afinal, chamamos ela de Mamãe Margarida, como Dom Bosco chamava. Então fica com a gente e vem se encantar com essa história. Carol, temos muito o que falar aqui hoje, né? Temos curso, temos aí Mamãe Margarida, que foi o tema proposto. Mas antes, eu gostaria que você falasse um pouco de você. Quem é Carol? Apresenta um pouco para nós aqui, para mim e para quem está nos acompanhando. Então, eu sou Carolina Neves, eu gosto que me chamam de Carol. Eu já chamei de início, já para não ter erro. Intimidade, vamos dizer. Intimidade, né? Vocês que estão atrás das câmeras não podem, viu? É Carolina. Eu sou a Carol, eu tenho 41 anos, eu sou casada. Tô mais de 20 anos que eu tô com meu marido, que era namorado, noivo, marido. Tenho uma menininha de 3 anos e tô na inspetoria há 10 anos. Entrei em 2015, né? Então eu sou formada em psicologia, atuo, né, na área social desde que me formei e também sempre trabalhei de alguma forma na igreja, né? Fui catequista de crise, então essa jornada pastoral faz muito sentido para mim. Então, perfeito. Chegar aqui foi pelas mãos de Maria, né? Então eu sou muito feliz de estar aqui esse tempo todo. Trabalhei 6 anos na Juvenil do Dom Bosco, de Belo Horizonte, onde eu falo que é muito do que sei, né? Aprendi lá. E vim para a inspetoria na coordenação, né? Agora na gerência da ação social em 2021, a convite do Padre Natário e Padre Zé Ricardo. E aqui estou, né? Contribuindo e cada dia dando aí o meu melhor. Mas quando foi que você conheceu, teve esse primeiro contato com os salesianos? Já foi no centro juvenil ou foi antes? Não conhecia salesiano, não tive a graça de ser... Nem quando era catequista, Dom Bosco? Não sabia. O que eu sabia de salesiano era que tinha um colégio particular e que devia ser pra gente muito rica. Que eu daqui... Era só o que eu sabia. Conhecia muito pouco, né? Olha aí, Marcos. Né? Você está aqui para desmentir ou não ela? Mas a minha história de chegar no salesiano, por que eu falo que foi pela mão de Maria? Porque foi muito engraçado, assim, eu já contei isso em alguns momentos de formação. Eu trabalhava no projeto da PUC, em parceria com a Arquidiocese de Belo Horizonte, projeto Vila Fátima lá em Neves, trabalhava com jovens, e eu estava na coordenação desse projeto lindo, maravilhoso. Mas chegou 4 anos que eu estava no projeto, eu já sentia que eu já tinha contribuído com tudo que eu podia ali naquele lugar. E eu estava procurando novas oportunidades e eu joguei a palavra pastoral no vagas.com. Né? Eu sou antiga. Joguei vagas.com pastoral. Eu lembro que a menina trabalhava comigo e ela falou assim, não, mas Carol, pastoral? Que palavra é essa? Nada a ver. Mas joguei a palavra pastoral e veio a vaga, gerente socioeducativo pastoral. Falei, gente, que nome esquisito pra uma vaga, né? Então tinha essa vaga nessa... Gerente. Tem até hoje. Não, assim, mas existia essa vaga na inspetoria. Na inspetoria, era lá pro centro juvenil. Só tinha logo do salesiano. E eu falei, gente, não é possível. De primeira eu joguei. Pastoral, sim, pois é. Enfim, né? E por que eu pus pastoral? Aí me candidatei à vaga e o Luiz Queiroga me ligou para eu poder participar do processo seletivo, que foram várias etapas. Que eu falei, gente, onde eu tô entrando? Foram 6 etapas. E aí, graças a Deus, passei. Padre Orestes foi, na época, era inspetor. Foi a última etapa, foi com ele, de entrevista. E aí cheguei. Eu conto que, assim, quando eu cheguei aqui, para fazer a primeira etapa da entrevista, eu fui recebida ali naquela portaria pela uma senhora da limpeza cantando. Ela cantando para mim, seja bem-vinda. Eu falei, gente, povo esquisito. Que lugar que é esse? Mas, assim, fez muito sentido muitas coisas durante o processo seletivo, porque eu me identificava, eu achava, né, interessante. Eu lembro de sair e falar com Deus, nossa, eu quero trabalhar aqui. Só que eu falei que eu queria trabalhar aqui, eu não sabia que a vaga era lá pro centro juvenil, eu hoje estou aqui, né? Então, engraçado, né? As coisas de Deus são... Você passou quanto tempo lá? 6 anos. Já entrou como gerente? Já entrei como gerente. Na época tinha um diretor lá, o Cláudio, ficou muito tempo, e aí eu já entrei como gerente lá. Porque eu tinha experiência com coordenação, né? Perfeito. E como é que você trabalha com o centro juvenil?
Só pra gente introduzir um pouquinho dessa experiência salesiana. Como é o trabalho no Centro Juvenil? Como é que foi esse trabalho lá? Onde fica? Qual é esse público? Só para o pessoal também entender o que é um pouco o Centro Juvenil. Eu tenho certeza que muita gente não sabe o que é. Na nossa inspetoria nós temos 5 centros juvenis, né? Em Palmas, Pará de Minas, Belo Horizonte, Campos e Niterói. Então eu trabalhei aqui no de Belo Horizonte, que fica ali no Cabana, aglomerado Cabana. Na verdade é Amado Gertrudes, Rua de Cima, né? Mas eu trabalhei ali esse que atende as crianças e adolescentes de Cabana. Então a gente atende crianças de 6 a 16 anos, né, nos projetos, em parceria tanto com vários atores, né? Poder público, educação, desenvolve também os projetos pastorais, sociais, diversas atividades no contraturno escolar para atender essas crianças que vão para a escola, por exemplo, de manhã, vão para lá à tarde. E aí a gente tem alimentação balanceada, todo um trabalho de desenvolvimento integral, né? Então, bem dentro da perspectiva do que Dom Bosco acreditava que era importante para uma criança se desenvolver. Então, garantir o momento do brincar, o momento de desempenho escolar, uma série de atividades. Tem as celebrações festivas, a gente tem o fortalecimento da família como compromisso. Então, o Centro Juvenil é um espaço de convivência para a família, para a comunidade, para a criança, adolescente ou jovem que é atendido, onde a gente trabalha vários eixos de atuação, né? A formação social, política, formação pastoral, humana. Então, são vários projetos que são desenvolvidos em diferentes unidades que a gente tem. E eu falo que, assim, para mim foi muito importante, porque é lá que eu aprendi. Eu lembro que quando eu lia de Dom Bosco, eu falava, gente, mas eu acredito tanto nisso. Sim. E tá no livro, né? Tem tanto a ver comigo, com o que eu creio. Ele colocou aqui no papel. Então, quando eu fui entendendo a metodologia, a pedagogia salesiana, nossa, foi muito importante para mim essa vivência dentro de um centro juvenil. Sabe aquela coisa de ficar no portão esperando os meninos chegarem? Saber o nome dos meninos, o nome da família, né? Da importância de estar no pátio, isso tudo sempre fez muito sentido na minha história de vida e também do que eu acreditava enquanto profissão mesmo, né? Eu imagino quanto eles se sentiam valorizados, quanto eles se sentiam amados, que é o que o Dom Bosco fala muito, né? Você saber o nome dele, né? Você acolher ele na porta, até na hora de ir embora também. Espero te ver amanhã, ficam felizes. Quando eles não vão, né? Sentir a falta deles. Ou quando vem, você percebe assim, você não estava assim ontem, o que aconteceu? Né? Você não está bem? Ontem você estava rindo, hoje você não está. Né? Entender que não é um número. Isso para nós é muito importante. Eu acho que o impacto foi grande na vida deles. Foi na minha. Também. Na minha. Aí de lá você veio para coordenação, né? Depois agora gerente da ação social em toda a inspetoria. Isso, aí eu acompanho a ação social na inspetoria, especificamente as 9 obras, né, que a gente tem. Aí não é só o Centro Juvenil. Não, tem também os 4 CESAMs, a gente tem CESAM que trabalha com essa garantia do direito ao acesso ao mundo do trabalho dos jovens, né, por meio da lei da aprendizagem que a gente tem no Brasil. Então a gente tem o CESAM Goiânia, CESAM no Espírito Santo, aqui em Minas e no Distrito Federal. E nós temos um impacto muito grande. Eu falo assim, ontem eu estava voltando do aeroporto e quando eu cheguei aqui, do Uber, né, o motorista do Uber, quando viu a placa ali na frente, aí falou assim, você sempre trabalha com menor aprendiz? Você trabalha com menor aprendiz? Aí eu falei assim, trabalhamos. Aí eu falei assim, eu fui menor aprendiz. Então, quando ele falou, eu pensei até que ele queria indicar alguém, ou que ele escutou, mas não, porque ele tinha sido. Então ele queria me dizer que ele foi e com certeza deu um impacto imenso na vida dele, né? Assim, fez uma transformação na vida dele, né? Ele Nesse ficou com senso, alegria. foi o que eu mais ouvi. Sério. Eu já fui jovem aprendiz, eu já passei por aqui. Eu acho engraçado. Muita gente, né? Passou por Passa 10, 20 anos e a pessoa fica com essa memória afetiva. Né? E passou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, acho que no máximo, né? O tempo de como aprendiz. Isso, 2 anos, né? Às vezes 1 ano e meio, 2. Mas marca a vida a ponto da pessoa 20 anos depois ainda se lembrar com carinho, saber o nome do educador, saber o nome do padre que acompanhou, né? É muito bonito. Muito bonito, muito mesmo. Agora a gente já soube um pouco mais de você e vamos entrar um pouquinho mais no assunto da família salesiana. Nós estamos no mês de maio. No próximo domingo nós estaremos aqui recordando, né, especialmente aqui no Brasil, o Dia das Mães. E são muitas homenagens, são muitas... até você está falando agora, antes de começar as gravações, sobre a sua filha, né? Que também vai ter um momentinho também na escola, você com ela. Mas assim, dentro da realidade da família salesiana, existe você acredita, a partir do que você viu, ou estudou, ou vivencia aqui dentro da família salesiana, uma figura forte da mulher, uma figura forte da mãe? O que é que você diria? Você acredita que existe essa figura realmente forte e valorizada dentro da nossa família salesiana que Dom Bosco deixou?
tem duas figuras, né, maravilhosas para nós. Que nós temos pai e temos mãe, né? Que bom. Nós somos família, nós somos completos. Nós não somos órfãos. Não somos... E Dom Bosco cresceu muito com isso, né? O Dom Calosso, quando encontrou com ele, falou assim, né? Nós não somos órfãos, né? Nós temos pai, nós temos mãe. Isso é muito forte mesmo. Em Quito foi o que mais me marcou, assim, essa experiência de saber que ainda que eu não tenha um pai ou uma mãe presentes ou vivos, nós não somos órfãos, né? Então nós temos a mamãe Margarida, né? A mãe terrena de Dom Bosco, e temos Nossa Senhora Auxiliadora, né? Neste mês também, Isso, então nós temos duas figuras muito inspiradoras e fortes para nós na família salesiana, né? Somos bem assegurados na maternidade, tanto divina quanto terrena. O que é que você acha que destacam, que para nós é muito forte essa figura de uma Margarida, essa presença dela? Primeiro a gente entender, vamos voltar um pouquinho antes. Primeiro que Margarida, quando Dom Bosco pensou a oratória, não estava lá, né? Sim. Ela trouxe, ele levou ela para o oratório um tempo depois e lá ela passou um período, né? Mas por que será que Dom Bosco quis levar a Margarida para lá? Eu lembro que... Ele era esperto de... Também tem isso, muito. E assim, ia sugerir na família um netinho dela, né? Mesmo assim, Dom Bosco levou ela pra lá, né? Acredito que foi positivo, né? Eu acredito. Eu acho assim, primeiro que a gente conhece muito pouco, né? Eu falo por mim porque fui conhecer mais de Mamãe Margarida quando fui convidada pela equipe de gestão para fazer uma live sobre ela. E ali eu entendi que eu sabia muito pouco dela. Inclusive, tem como a gente colocar o link aqui, por favor, em algum lugar desse... Assista. Boa. Então coloca aí. Em algum lugar tô dizendo que aqui em cima surgiu. Então, coloca aquilo, vocês clicam, mas depois de completar aqui, assistam, que vai valer muito a pena essa live que eu fiz o ano passado, acredito. Retrasado, você acredita? Não foi ano passado, não. Retrasado. Nossa, gente, então, enfim. Retrasado sobre Margarida. Vamos continuar aqui. Vamos, então. Aí eu sabia muito pouco sobre Mamãe Margarida e na medida que fui pesquisando, fui vendo que a gente tem poucas referências também bibliográficas dela. E aí achei um livro maravilhoso, que depois a gente também pode pôr em algum lugar aqui, que é um livro sobre a Venerável Margarida Oquena, uma coisa assim. E aí fui lendo. Coloque aqui rápido. Depois eu mando direitinho. Agora não é boa, não. Mas eu fui lendo esse livro e outras coisas que eu fui achando e fui entendendo a grandeza dessa mulher e fui me apaixonando por uma Margarida. Então, até hoje estudo, eu voltei de Quito. Quito teve um módulo muito pequeno mesmo, que a gente ainda vai estudar. Eu fiz o primeiro módulo em Quito, né? Então só tem mais 3. Mas a gente não aprofundou. São 4. São 4. Todos em Quito. 3 em Quito e 1 em Roma. E lá, assim, nesse primeiro módulo, a gente não aprofundou muito, mas eu já peguei outras referências que eu não tinha. Então, eu ainda estou estudando sobre ela, porque eu, de fato, me apaixonei por ela. Porque eu acho que ela tem me ensinado a ser uma mulher melhor, uma mãe melhor hoje. Né? Eu fico admirada com a sabedoria dessa mulher analfabeta. Essa mulher... Posso falar? Já começar a falar dela? Fica à vontade. Mas, assim, eu fico... eu acho que a minha história se encontra muito com essa história, e eu acho que é isso que faz a gente se identificar com o carisma e amar. É quando você encontra a sua história ali, né? Então, eu fui criada por uma avó analfabeta muito sábia. Então, quando eu fui vendo, né, Mamãe Margarida não teve a oportunidade de estudar, né? Mas era catequista. Então, toda a sabedoria, toda a inteligência dela era vivencial, né? Foi do cotidiano, foi de algo aprendido, assim. Ela catequizou Dom Bosco, imagina? Então, não sabia ler, não sabia escrever, nunca frequentou uma escola, mas era uma mulher extremamente sábia e grandiosa na fé. Então, eu fui lembrando muito disso, assim, da minha avó, quantos ensinamentos que Mamãe Margarida deu para Dom Bosco e para os seus filhos, que eu lembrava da minha avó, né? Então, à medida que eu fui lendo e me apaixonando, foi por isso, assim, porque eu fui vendo a minha avó ali, né? E aí, por isso que eu não paro de estudar sobre ela, porque eu acho que muito do que Dom Bosco fez foi porque tinha ela. Porque ela estava ali, né? Ensinando, inclusive, a sua pedagogia, né? Porque, igual você falou, assim, quando teve oratório, ela foi só depois. Mas a vida de Dom Bosco, ela sempre esteve, né? Na formação dele, os valores, Sim. Né? A fé, esse itinerário formativo, a fé que ele tem, quando a gente vai estudando, a gente vai vendo o quanto que ele não tinha dinheiro para pagar isso tudo. Quem que educou ele, quem que preparou ele para fazer o catecismo foi ela, para a primeira comunhão foi ela, né? Quem que preparou ele para se confessar foi ela, né?
Quem que preparou ele para ser um homem e o padre que ele foi ela, né? A gente vai vendo nos estudos isso, na presença dela. Então, a força dela, dos ensinamentos dela. Quando abre o oratório, né? Não tinha aquele primeiro jovem que chega sem família para ser acolhido. Não foi Dom Bosco que acolheu, foi ela. Não foi por ele, né? Porque ele não queria. A gente vai lendo os textos, eu fiquei extremamente chocada, né? Porque eu achava que era ele. E aí ele fala, mas onde? Não tem comida mais um, os meninos roubam, chega aqui, todos levam de jeito nenhum. Mas enquanto ele falava, ela já estava arrumando o colchãozinho, sabiamente, no silêncio, colocando a caminha, preparando o lugar e na confiança de Deus, né? Vai tudo dar certo, meu filho. Então foi ela que acolheu o primeiro jovem na casa. Então eu creio que esse espírito de família, essas 4 dimensões que a gente fala que toda casa salesiana tem que ser, né? Casa que acolhe, paróquia que evangeliza, pátio onde você encontra seus amigos, escola que encaminha para a vida. O casa que acolhe para mim foi ela, né? Por isso que sabiamente ele chama ela, porque ele sabia que era essa figura feminina, essa mulher forte, essa mulher que foi casa para ele, tanto dando seu ventre, mas sua vida, poderia ser casa para aquele oratório para os meninos, né? Inclusive o Boa Noite não tinha pelo estilo e pela construção, a ideia de você dar uma mensagem, inclusive leva o nome desse podcast, né? Boa Noite Podcast, inspirada numa tradição salesiana que foi ela. Coisa de mulher. De chegar ali, né? Ouvido, né? Antes de dormir, deixar aquela mensagem, mas também uma recapitulação do dia, talvez até um puxãozinho de orelha, uma chamada de atenção. Na minha formação também foi muito assim, né? Assim, lembrar que o Boa Noite ele é curto, mas ele precisa deixar uma mensagem para que você, com a sua cabeça, né, no travesseiro, essa mensagem ficar. Então, Boa Noite, a Boa Noite, como disse o Padre Natália muito, né? A Boa Noite, que a Boa Noite é feminina, a Boa Noite ela tem uma mensagem muito profunda. Então, Mãe Margarida, com certeza. E para os meninos, o curioso, assim, tava pensando aqui agora, o curioso é que nós chamamos Mãe Margarida, né? A gente vai herdando até hoje, o que passou 150 anos, né? Então a gente herda algumas palavras, por exemplo, a gente não chama o costume, não é chamar São João Bosco, é chamar Dom Bosco, como os meninos chamavam naquela época, né? Mário Mazarello e Mamãe Margarida, né? Sim. Então a proximidade que a gente encontra grande dessas crianças, desses adolescentes tendo uma mãe, né? E era essa a relação que eles tinham com ela, né? Era de mãe. Porque muitos ali, se a gente for olhar, eles de fato não tinham pai e mãe, né? Se a gente lembrar como que era, né, a Itália naquela época, então todos os desafios que os jovens enfrentavam, eles chegavam no oratório, muitos deles não tinham família, não tinham pai e mãe. Eles encontraram ali, de fato, um pai em Dom Bosco e uma mãe Margarida. Então era como mãe que eles haviam. Né? Se a gente lê né, os livros que contam da morte dela, eles perderam uma mãe. Eles perderam uma mãe, uma educadora, uma catequista, uma pessoa que acreditava neles. Eles perderam de fato, né, essa mulher que era base para eles. Então, eu acho muito bonito quando conta na história, né, do sentimento da tristeza dos meninos, né, de velar junto com Dom Bosco ali que estava perdendo a mãe, mas ele também. E sabe uma coisa que eu achei assim que me tocou tanto? Eu tô dando spoiler do curso A Cris que Não Me Mate, porque a gente vai lançar um curso sobre Mamãe Margarida, né, na Universidade Corporativa. Mas fique, porque assim o pessoal já fica com mais... Curioso, Futuramente dá até, a gente edita, coloca lá assim também, né, quando lançar, coloca alguma coisa, assista mais. Mas uma coisa que me tocou muito quando eu estava estudando sobre ela é um diálogo dela com o pai dela, Melchior. Que ela casou não nova para a época, né? Ela não queria casar, ela queria cuidar dos pais, ela falava que não queria casar, né? Queria cuidar das coisas da igreja, ficar com os pais, cuidar dos pais. E aí, quando Francisco fica viúvo, ele foi conversar com o pai dela, né, Melchior, e aí o pai chega para conversar com ela. Eu acho que você podia casar, ele é um bom homem, né? Foi falar das intenções. Ela, não, pai, mas não quer casar, vai, manda Mariana, né, a irmã mais nova, manda Mariana. Ele, não, Mariana, você é mais robusta, vai você. Mas no diálogo com o pai, no final, ele fala, você vai ser mãe de muitos. Para mim, eu vi uma profecia ali, né? Eu pego esse trecho porque, assim, no diálogo ela fala com o pai que não quer, ele justifica porque ele fala que acha que vai ser importante, ela obedece porque ela era uma filha obediente, né? E tinha temor a Deus, então não é uma obediência cega, né? Uma obediência em respeito e honra aos pais. E no final ela fala que Deus me ajude.
né? E aceita, então, se casar com Francisco. Mas quando a gente pega esse diálogo do pai, assim, ele fala lá um trechinho de que ela seria mãe de muitos. Né? Não fazia ideia, imagina. Imagina, não fazia ideia, né? Teve só os dois, José e João, mas ela foi mãe de muitos. E até hoje, né? Eu chamo ela de mamãe, então ela é mãe. Até hoje você é mãe. Né? Impressionante. Impressionante. É lindo esse diálogo. Quem fizer o curso vai ver o diálogo na íntegra. Ah, sim. Fica aí. Não tem mais dica. Vamos ver todo. Mas o que é que você acha, assim, como de tudo que você já leu, viu, no curso que você fez também, tá fazendo agora, talvez no início não sei se tem muito sobre a Margarida lá em Quito. Não, tem pouco, mas tem as referências boas para quem não sabe, né, não sabia muito pouco, tem alguns livros que são bons pra gente saber da vida dela. Eu imagino e tô na expectativa que a gente aprofunde mais. Mas já tem coisa boa. Por etapas também, sim, né, sim. O curso, então deve ter mais coisas. Mas o que Mãe Margarida, eu sei que muito, mas o que você poderia destacar agora que ela tem a ensinar às famílias de hoje? Né? De tantas famílias que você conhece, de que você também é psicóloga, então já deve ter escutado muitos também atendimentos. Também atendeu, é mãe, né, de família, também deve ter muitos outros amigas ou amigos que também têm famílias. Você pode falar também tudo que você achar. Você acha que é muita coisa, pode ficar falando. Mas o que seria o que ela tem muito a ensinar às famílias de hoje? Né? Existe algo muito específico nas famílias de hoje, que eu acho que daquela época também muito. E a gente sabe que muita dessa vida desses santos também são profecias, né? O que poderia falar? A primeira delas que me faz pensar, quando você está falando, é que Mãe Margarida, ela não é diferente de muitas mulheres hoje do Brasil, né? Viúva, jovem, analfabeta, pobre, com 3 filhos para criar, 2 seus e um enteado que ela amava como filho, uma sogra doente, né, também Margarida, se via ali tendo que cuidar deles com toda a dificuldade financeira, né, e toda a dificuldade assim, de estar só, né, de ser mãe só. Então eu acho que ela encontra em sua história muito das histórias das mulheres hoje, principalmente das mulheres que a gente atende, né? A gente está nas favelas, a gente está com um público mais vulnerável e a gente vê o quanto que das nossas crianças atendidas, os nossos jovens são chefiadas exclusivamente por mulheres, né? Que são as mães ou as avós. Então Dom Bosco também foi criado pela mãe e pela avó. E para mim, o que é muito, que eu acho que ela nos ensina, ela me ensina, é porque ela é uma mulher de fé inabalável. Inabalável. E que eu penso que hoje, com todos os desafios que a gente enfrenta diariamente, não são poucos, né? Com tantos desafios, ter uma fé inabalável é algo que nos sustenta muito, sabe? A seguir com coragem enfrentando os desafios, né? Imagina, você não ter que dar de comer pro seu filho. Foi isso que a Mãe Margarida enfrentou, né? Diante da viuvez. Né? Tem um trecho das Memórias do Oratório que a gente vê lá, não tinha o que comer. Mas ela, o que ela fez? Vamos ajoelhar aqui e confiar, porque quando o pai de Dom Bosco morre, ele deixa de herança e legado o que para eles? A confiança em Deus. Essa foi a herança que ele deixa para ela. Ele fala com ela, confie plenamente em Deus, tenha confiança em Deus. E eu vejo que ela pegou isso mesmo como um legado para a vida dela, assim, porque ela, diante de cada dificuldade, eu não tenho que dar de comer para meus filhos, mas eu confio que a providência de Deus vai me alcançar. E assim, mexer com questões da fé, eu acho que são muito delicado, né? Porque a gente está dizendo assim de situações reais onde eu não tenho o que comer, mas eu pessoalmente, Carol, eu creio muito que a providência de Deus sempre nos alcança. Por isso que eu acho que a gente tem que ter estudo, tem que ter rede de apoio, tem que ter muita coisa, mas no nível pessoal, você ter uma fé inabalável, uma confiança que você não é órfão, que você tem um pai e um Deus que cuida de você, isso é imprescindível no mundo de hoje. Porque se a gente pega todo dia só tragédia, só tristeza, só desgraça, criança sendo estrupada, você não tem confiança de deixar seu filho na rua. Eu não tenho confiança de deixar minha filha com ninguém na rua. Hoje a gente vê criança sendo raptada. Você leva sua menina na rua, você pode perder ela ali andando. É só notícia ruim, né? Que a gente lida o tempo todo. Então, assim, eu acho que lidar com isso e ainda não ter fé é muito mais difícil, né? Então, acho que a primeira coisa que eu acho que ela ensina muito é isso, assim. É ter fé e ensinar os filhos o caminho da fé. Porque hoje isso está tão fraco, né? Enfraquecido, assim. Quantos jovens sem sentido para a vida, quantas pessoas adultas sem sentido para a vida, sem propósito algum, nada. E aí quando vem a depressão, quando vem a ansiedade, porque vem que a nossa vida é esse
sobe e desce, né? Tem hora que a gente tá lá em cima, mas tem hora que a gente tá embaixo mesmo. Então, eu acho que a fé é uma dimensão da vida do ser humano que precisa ser cuidada. Sim. Né? Eu atendo, eu tenho consultório, né? Eu atendo, tô na psicologia clínica e eu vejo assim, as pessoas que eu atendo que não tiveram uma formação mínima ali para crer em algo, sofrem muito mais, vagam muito mais, tem muito mais dificuldade diante da... Estão perdidas ali no meio daquele mar, né? Sem uma âncora, assim. Porque é muito Nada bom pra a gente segurar. poder se agarrar, né, na certeza de que vai passar. Nada dura para sempre, né? Vai passar, não sei a palavra dele, mas tudo passa. Né? E essa certeza de que tudo passa e que a gente vai seguir a vida ali com fé e coragem, enfrentando os desafios, isso é muito importante nos dias de hoje. Então, acho que ela nos ensina muito isso, sabe? Ela me ensina muito isso. Nos diálogos dela com o Bosco, eu vejo, então, assim, é algo que eu quero muito passar para minha filha, assim, eu quero morrer sabendo, a única coisa que eu falo com ela, que minha filha te conheça. O resto, se ela te conhecer, eu já posso ir em paz. E eu sei que é eu que tenho que apresentá-la, né, para ela. Então, acho que é algo muito importante hoje, para mim, sim. Como é que é a segunda fé, sua filha, assim? Vai ser irmã salesiana? Deixa quieto. No ano que eu cheguei aqui, 2021, final de 2022, eu lembro que eu também passei o ano todo ali ajudando o Centro Juvenil. E uma dessas questões familiares que enfrentei, não que eu enfrentei, né, mas que eu vi, que me impactou também, fiquei muito surpreso, conversando com Cássia, especialmente que Cássia eu conheci muito bem, né, aqueles meninos, as famílias, era as mães, assim, tipo assim, a mãe tinha 5 filhos, e cada um era de um pai diferente, né? Eu imagino o desafio também, porque assim, não seria comum, tipo, o pai ter 5 filhos, cada um de uma mãe diferente, e tá os filhos tudo com ele, né? Mas tá tudo com a mãe ali, né? Sobra pra mãe, meu filho. Né? Sim, e assim, tem que ter muita fé em Deus também, muita confiança, tá pensando nisso. E da realidade que eles vivem, né? Onde eles estão, onde eles moram, qual o auxílio que recebem, qual é o ambiente em que eles estão, né? Então, de ter que educar aqueles meninos para a vida, educar aqueles meninos para a fé, para dizer o que é certo, o que é errado, sabendo que a proposta do mundo ela é muito tentadora, especialmente aqueles que estão crescendo. O nosso centro juvenil sei que ajuda muito nisso, né? É uma esperança, eu acredito, para essas mães, né? Eu acho que uma obra salesiana, em geral, ela é muito importante na vida de uma comunidade. Né? Porque, pensa, para muitas famílias, a gente é a rede de apoio. Quantas mães que eu lembro que falava comigo assim, eu vou trabalhar tranquila, porque eu sei que ele está aqui. Eu venho, deixo aqui, vou trabalhar. Daqui a avó busca, leva para a escola. Então a gente é uma rede de apoio. Você falava até agora, não bota minha filha ali, então existe temos a confiança. Sim, então eu acho que as famílias reconhecem o trabalho do Centro Juvenil, né? A gente é casa que acolhe, né? A gente conhece as famílias, a gente conhece a realidade das famílias, a gente sabe dos desafios, a família sabe que pode contar conosco em muitas questões, né? Nesse acompanhamento. Tem criança que entra com 6 anos e sai com 12, 13, 14, imagina, é uma vida ali dentro. Né? Claro que é de um contexto diferente da época de Dom Bosco, né? Que quase os meninos moravam lá, mas assim, é muito importante a gente lembrar disso, assim. Uma obra salesiana, ela é casa que acolhe para essa família, para essa criança que está sendo atendida, né? Para esse jovem. Ela é uma escola que encaminha para a vida, então muitos ali se desenvolvem suas habilidades, suas competências, né? Aprendem coisas que não sabiam. Tem criança ali que sai. A Sara está fazendo música aqui em Belo Horizonte, passou no concurso, aprendeu lá no Centro Juvenil, né? Então é uma escola que encaminha para a vida. A gente acompanha o percurso dele na escola, né? Você não vai sair da escola, você vai alçar, vai pensar nos seus projetos de vida. A gente é uma paróquia que evangeliza. Muitos às vezes falam, né? Tem católicos, tem evangélicos, tem que não tem vivência de fé. Eu estava conversando hoje com a Camila, que é uma colaboradora, e ela falando disso, assim, como que a experiência da fé dela foi por causa do Centro Juvenil. Sim. Né? Ela foi para a igreja porque os pais não iam, mas ela estava lá. Então, a gente é uma paróquia que evangeliza, né? E a gente é um pátio onde os meninos ali fazem amigos para a vida inteira, pro resto da vida, né? Então, assim, imagina que lugar abençoado para uma família deixar o filho, né? Confiar a educação de um filho. Seu itinerário formativo, então é muito importante. Eu acho que a mamãe Margarida deve estar muito feliz. Está sim. Hoje, até hoje. Muito feliz com esse trabalho. A confiança dela totalmente em Deus, a confiança dela totalmente na providência, né, de confiar no trabalho do filho,
A providência também eu vejo muito naquela frase que ela diz a Dom Bosco, assim, que ele se torna padre, assim, se você se tornar rico. Eu te mato. Fazer com isso. Te mato. Se eu rico, eu nunca pisarei na sua casa, né? Mulher simples, né, Jordão? Pensa, eu acho Mas que uma sabedoria. mulher simples que morreu como indigente, vamos pensar. Foi enterrada sem honra e glórias, né? Então, na simplicidade. Eu acho que Mamãe Margarida sempre teve muita certeza, eu acho, do caminho de Dom Bosco. Eu sinto isso quando eu leio as coisas dela, assim. E eu imagino, ela tinha 58 anos quando foi para o oratório. Eu tô com 42, eu tô cansada. 41, já tô exausta, imagina, gente. A mulher naquela época com 50, isso me toca tanto. Eu vou conseguir parar de rir, não, agora. Eu tô pensando nisso também, eu acho que eu tô falando isso com um ações. Vou abrir um negócio ali, um oratório, só cuidar dos meninos. Você cuidar dos meninos, lavar os pratos, lavar banheiro. Posso aposentar, vou ficar de boa em casa, cansadinha lá. Imagina, ela tinha neto já, ela já tinha enterrado o marido, já tinha enterrado a sogra, tinha enterrado a mãe, tinha enterrado o pai, tinha enterrado um tanto de gente. Cansado, já podia agora ficar no descanso. E agora é uma vida nova, né? Tenho 700 meninos só cuidar. E a gente acha que é um oratório igual de hoje, né? Com os meninos só bênção. Não, eram os demônios, meninos. No filme mostra, e a gente não vai ler no texto, eram as bênçãos. É as bênçãos, assim. As bênçãos. É trabalho do corte aí. Eram as bênçãos do Senhor, os meninos. Mas ela fala, aquela parte que ela fala pra ele, chega, não quero mais, vou embora, a gente acha que é por quê? Uma mulher que deu sim aos 58 anos para um projeto que não era dela, mas ela deu um sim para ela, né? Da vocação dela ali também de ser mãe daqueles meninos, mãe daquele lugar. E foram 10 anos de oratório, não foi? Pô, 10 anos. E pensa, não tinha dinheiro. Ela chega lá, que ela fala que meu bolso é isso? Você me chama aqui. Pra esse lugar, essa casinha aqui que não tá nem arrumadinha, né? A casinha dela toda bonitinha lá. Pois é. Aí chega, e eu penso, o Bosco ficava lá. Pois é, tava no campo, né? O Bosco não ficava lá não, bonita, era ela. Mariana que foi ajudar ela, sobra pra mulher, porque ele, ó, captar recursos, né? Recurso, já Conseguiu o dinheirinho. Quem arrumava a casa? Quem que lavava roupa? Quem que passava roupa? Quem que aguentava os meninos? Quem que chamava a atenção dos meninos? Quem que sofria porque não tinha o que comer? Quem que pensava, o que eu vou fazer de janta? Almoço é igual eu, né? Pensando, o que eu vou fazer de janta? Era ela que sofria tudo isso. Então, assim, foi ela que fez a gestão daquela casa, né? Fez tudo acontecer e sofria. Então, eu lembro que quando ela fala, não quero mais, vou embora. Que ele fala lá, mostra a cruz, esperta que sou, né? Pegou no contrato dela, que mostra a cruz, que ela fala, tá bom, pela obediência. Mas ela queria ir embora, imagina. Cansada, devia estar exausta, tadinha. Mas pela fé e pela obediência ela fica. É porque a gente acha, às vezes, que era fácil, né? Não era fácil. Não, com certeza. Não era. Às vezes a gente não ia querer, pensa. É difícil. Com 58 descansado, eu não ia querer, não. Mas ela quis, ela deu sim. Então, pra mim, é igual Maria. Sabe, assim, o sim de Mamãe Margarida é um sim mariano. E foi até o fim o sim dela. Até a morte. Até o extremo, né? Dom Bosco se gastou. Mamãe Margarida também. Vamos fazer uma música pra ela também. Vamos. Viu, Adson, fazer uma musiquinha. Ela se gastou. É. Ela morreu cansada também, exausta. Que Na bonito. simplicidade. Né? Que bonito. Já estou ansioso por esse curso. Ah? Eu já estou ansioso por esse Não, curso. começou um maravilhoso curso. Eu nem posso mais ficar falando. Eu dou spoiler demais. Espero que a Cris e a Amanda não estejam assistindo, né? Senão ia reclamar sobre isso. Mas que bonito, assim, fantástico. Tem muito que a nos ensinar para as famílias. Sim. De verdade, né? A pedagogia salesiana, eu creio que tem muito de Mamãe Margarida, né? A forma o sistema preventivo, né? O próprio jeito de fazer, porque é isso, assim, ela estava lá com aqueles jovens. E outra coisa que me chamou muita atenção dela, todo santo que foi formado naquela... Fique à vontade, tem mais 2 horas de podcast aqui, não? Mas olha o tanto. Eu acho que os meninos têm até perguntas, vocês têm perguntas aí atrás, né? Mas eu fico vendo, assim, como que ela devia ser uma catequista maravilhosa, né? São Domingos Sábio, quantos jovens daquela época viraram dons, cardeais, padres. Então, eu vejo que era uma... Muitos. Eu fui pegando, no Quito, fui vendo, assim... Gente, mas eles têm toda... os nomes de quem eram os jovens. Alguns... Fundadores de congregação, temos aí, Orione. Cardeais e etc. Gente, isso aí... Calheiro. Pensa, quantos que a gente está formando para ser também? Verdade. Né? Que eu fico pensando assim, que catequista essa mulher era, viu?
o próprio Filho Santo e um tanto de santo que estava ali junto com ela. Então, eu acho que isso também nos ensina hoje. Assim, eu acho que ela era suporte, ela foi suporte, né? Ela foi... Eu acho que sem ela, naquele momento ali, o projeto de Deus, que é um projeto de Deus, né? Dom Bosco, como Dom Bosco faria para criar essa casa que é agora, né? Para poder... Esse clima de familiaridade que a gente tanto fala. Ela que ensinou, né? Porque ele teve essa família. Ele aprendeu com ela desde pequeno isso, né? Então, ele quis que aqueles filhos dele tivessem a mãe que ele teve. Sim. Aprendessem com ela esses caminhos, né? Uhum. Que para nós até hoje fazem sentido. Então, quando a gente estuda pedagogia salesiana, a gente vê muito de Mamãe Margarida. Uhum. E de tudo que ela viveu com Dom Bosco e ele transformou em método. Né? Isso é muito bonito. E É um assim, legado, né? Que uma mãe deixa. Olha que lindo. demais, demais. E assim, ele saiu jovenzinho de casa, né? Sim, Mas assim, mas já apoiado por ela. por ela e com uma bagagem assim muito grande pelo que ela lutou para que ele vivesse o sonho dele, né? Para que ele, desde o sonho dos 9 anos, né? Quem é que dá aquele apoio quando ele conta o sonho, né? O pessoal já começou a desacreditar, a brincar, né? Alguns dias a tirar onda, mas ela já Sempre lá, seriamente, né? Mas quem sabe não vai ser um padre, né? E E não qualquer um. exatamente, e não é qualquer um. Exato. E ele foi crescendo, eu acho que com a educação, acredito não, assim, a gente vê pela vida dele, né, e pela santidade também que ele tem, até pela história, os historiadores dizem que aquele oratório que estamos falando agora era uma fábrica de santos, né? Sim, fábrica de santos. Olha que coisa linda, maravilhosa. E para a igreja, então não só para dentro do oratório, nem ia falar sobre isso, mas vou lembrando aqui, né, então, vamos ver a quantidade de padres que do oratório surgiram para a diocese, né? Padres diocesanos, então que foram fundadores de congregação. Nós temos esse pegar livro de Santidade Salesiana, a gente vai ver aí, né, de muitos que passaram por lá, o que conheceram o Dom Bosco, muitos que foram salesianos também, muitos que famílias constituídas aí, catequistas, enfim, muitos a partir do oratório desse ambiente familiar. Dom Bosco trazia muito isso, né? O Padre Natália gosta muito de citar, quando fala sobre a presença da mulher, né, da mãe da mulher, enfim, que naquela época era um motivo de escândalo, assim, ter mulheres, e vamos colocar o exemplo de Margarida, porque era ela que estava lá morando, né? Motivo de escândalo, né? Um absurdo, tá louco, Dom Bosco, como é que ele leva a mãe dele, mas era uma mulher para dentro do oratório, que só tem meninos, isso aí parece um escândalo, e parece que o Dom Bosco assim, entendeu? Mas uma mãe é melhor aceita, né, do que simplesmente uma mulher. Eu acho que ele foi muito sábio nisso. Ele não estava levando só a mulher, ele estava levando a mãe. A mãe dele. Mãe é quem cuida, né? Uhum. Mãe é quem acolhe. Então acho que eu lembro de ver assim tantas vezes que Dom Bosco esbarrou, né, para compreender, assim, para até chegar no oratório. Sim. Mas é só quando ele leva a mãe que as coisas caminham para mim, né, na minha ótica. Assim. É quando ele leva essa mãe que representa o quê? Essa acolhida, esse cuidado. Mamãe Margarida, quando morre, ela fala, deixa para ele, né? Ela fala com ele assim: cuidado com fulano, porque eles. O que ela fala é porque ela conhecia cada um. Eles não têm boas intenções, confia nesse, porque esse aqui vai poder seguir. Então, assim, é uma fala de quem, apesar dos fazeres, né, ocupada com tanta coisa, conhecia cada um. Uhum. Né? No leito de morte ela fala com ele: cuidado com ciclano, que as intenções não são boas. Isso é coisa de mãe que observa, mãe que é atenta, mãe que conhece, que não é só Marta que está ali nos afazeres domésticos, mas que está atenta ao que o Senhor diz, né? Tá ali ouvindo. Então acho que Mamãe Margarida foi uma mulher muito sábia, que nos ensina muito nos tempos de hoje a ser, né, boas mães, boas mulheres, mulheres atentas, sábias. Porque a gente não está falando de sabedoria de escola, isso é muito fácil, você faz um tanto de curso, a gente está falando de sabedoria de vida. Sim. Né? A gente está falando de uma pedagogia e de uma sabedoria de vida para você viver bem, para você se desenvolver bem, tenha bons amigos, né? Tem pessoas que você confia. Deus tudo vê. Ela falava essas coisas, né? Deus tudo vê. Então ela tem uma série de frases que para mim que são carregadas de pedagogia, mas isso é só no curso, né? Que a gente vai ver. Que são carregadas de pedagogia, ensinamentos que são pedagógicos, mas são de vida mesmo, sabe? Assim. Uhum. Então uma mulher que poderia ter, ela recebeu a proposta para poder se casar com uma pessoa que tinha posses, mas ela tinha que abrir mão dos filhos. Ela falou: não, Deus nos deu, são meus. Não quero tutor. Você pode ser um amigo, mas nunca vai ser um pai. Então ela, né, abdicou da vida dela para cuidar dos filhos. Então era missão. Maternidade para ela era missão.
E é assim que ela me ensina, sabe? Porque não é fácil hoje aqui, tanto de mãe que deve estar vendo, mulher, não é fácil ser mãe hoje. Não é mesmo, é um desafio. Mas quando a gente olha pela ótica da missão, sabe? A vocação. Minha vocação é ser mãe. Isso é lindo. Eu ia te pedir agora pra você deixar uma mensagem para as mães, eu acho que não. Mas assim, eu acho que você foi falando também, a não ser que você queira falar aqui. Minha mensagem é essa. É para aquela câmera ali, ó. Como eu tenho feito, assim, diariamente. Eu posso chorar? Não, né? Não posso. Pode. Entendo a maternidade como vocação. Da audiência chorar, então vai ser um corte perfeito. Mas brincadeiras à parte, eu acho que não é fácil mesmo ser mãe, mas é lindo. Nossa, é lindo. E é vocação. Né? Então, eu sempre caminhei buscando, gente, eu sou vocacional. Que dom que eu tenho? Tem dom nenhum. Não sei fazer. Eu sou igual pato. Eu não canto direito, eu não danço direito, eu não corro, faço nada direito. Mas quando eu fui mãe, eu entendi minha vocação. Eu nasci, entendi. Essa é a minha vocação, sabe? Nossa, que... Então, e eu acho que eu aprendi isso com a mãe Margarida. Olhar a minha experiência de maternidade como vocação torna tudo mais leve. E muito mais bonito. Então, a minha mensagem é essa. Que tenham um feliz Dia das Mães e que entendam que isso é uma vocação. Somos vocacionadas a educar, amar e evangelizar alguém. Olha que lindo. Demais. Não é? Você entendeu realmente a sua vocação. Entendi. E quando entende, você dá muita clareza nisso. Deus abençoe. Amém. Então, Carol, Fala muito, né? não sei se tem mais coisas para mas não é compartilhar. A gente pode surgir uma segunda etapa. Né? É um prazer enorme conversar. Eu tenho certeza que está gravado aqui e muita gente vai poder compartilhar do que nós conversamos. Também você pode deixar a mensagem também aqui nos comentários no YouTube. Então, te agradeço imensamente, né? Esse momento que com certeza foi muito inspirador para mim e acredito que também para quem está acompanhando. Então, que a vida de Mãe Margarida continue iluminando, né, a nós e a todas as famílias. Acho que ficou hoje muito forte essa mensagem para a família, né? Para fortalecer a fé, a acolhida, né? Para que a família também seja aqueles 4 que você citou várias vezes, né? Na nossa família salesiana, também na família, para se estender, né? Como uma mulher de exemplo, é serva de Deus, venerável, né? É venerável, que se Deus quiser também em breve será beata e será canonizada, para servir de exemplo para o mundo inteiro. Então, que ela continue nos inspirando e que ela nos abençoe, olhando lá do céu, para cada um de nós. E para vocês que nos acompanhem, que nos acompanham aqui nesse Boa Noite Podcast, que Deus abençoe cada um de vocês, nos acompanhe nas redes sociais, deixaremos aqui todos os links e compartilhem nossos episódios, né? Saibam que compartilhar esse episódio, compartilhar o nosso podcast também é um gesto de evangelização. Então, até o próximo episódio e boa noite.